Hoje o tema que o pastor propôs aqui a trabalhar com os irmãos é o tema da família bem-aventurada, não é? E eu quero falar aqui hoje sobre a família. Ela é bem-aventurada quando cada um de nós cumpre o seu papel. E eu quero pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Sentados mesmo, como estamos, nós vamos ler esse versículo. E eu gostaria de manusear a Bíblia com os irmãos em alguns versículos. Então, o primeiro deles é 1 Timóteo 5, 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, este negou a fé e é pior do que o infiel. Palavra interessante, né? Palavra dura. E nós vamos trabalhar hoje que uma família, ela é feliz a partir de cada um de nós cumprindo o nosso papel. Não tem como um time jogar bem se cada jogador em sua posição não jogar bem. Não tem como uma empresa ter crescimento e expansão se cada ente dessa empresa não cumprir bem o seu papel. Não tem como uma igreja ir bem se cada pessoa, desde o pastor até o irmão mais simples, não cumprir o seu papel. Da mesma sorte com a família. A família, ela só é bem-aventurada, ela só é vitoriosa, ela só é hesitante quando, de fato e de verdade, cada pessoa cumpre bem o seu papel. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns papéis que nós devemos desenvolver, algumas atividades que devemos observar e alguns cuidados que devemos ter. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer que as famílias só são bem-sucedidas quando nós cumprimos bem o nosso papel de filhos. Eu sei que aqui pode ser que eu esteja falando com bisavós, pode ser que eu esteja falando com avós, pode ser que eu esteja falando com pais, mas eu, sobretudo, estou falando a filhos, porque alguém é filho de alguém. E nós só conseguimos ter uma família bem-sucedida se agirmos bem como filhos. E como é que nós devemos agir como filhos? Eu queria que os irmãos abrissem no livro do Êxodo, capítulo de número 20, o versículo de número 12. Aqui está o texto dos 10 mandamentos, aqui está o texto do decálogo. E no versículo de número 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, e tudo o que você fizer, você vá bem, ou na terra que Deus te dá. Então, nós conseguimos ter uma família boa se nós cuidarmos dos nossos pais. E como é que cuidamos dos pais? Cuidamos dos pais tratando-os com honra. A palavra honra é uma palavra que vem do hebraico kavod, e kavod significa honra, significa glória e significa dignidade. Nós cumprimos bem o nosso papel de filhos quando tratamos os nossos pais com honra, quando tratamos com glória e quando tratamos com dignidade, quando nos portamos dignamente conforme a palavra kavod. É claro que esta glória aqui não é uma reprodução, por exemplo, como fazem os budistas,
que prestam culto aos ancestrais. Não é nesse sentido, mas é no sentido de ter em elevada estima, é no sentido de ter prestígio, é no sentido de atribuir reverência e respeito. Nós devemos tratar os nossos pais com honra, com kavod, com glória, com dignidade, com reverência. A palavra no Novo Testamento para honra é a palavra time, uma palavra grega, não é time, mas time, e time quer dizer honra, dignidade e boa reputação. Isso significa dizer que tratar os pais com honra quer dizer dar para eles dignidade e reconhecer a nobre reputação. A palavra honra em latim é a palavra onus, e onus quer dizer dignidade, respeito, glória e distinção. Assim como filhos, nós devemos honrar os nossos pais. Nós temos pelo menos 3 tipos de filiações. A primeira espécie ou o primeiro tipo de filho é o filho biológico, o filho do cromossomo, o filho do gene, o filho do gameta, o filho que leva a estrutura do genoma, do DNA. É o filho biológico, é o filho genético, é o filho com laços de consanguinidade. Esse é um tipo de filiação. Mas existe um outro tipo de filiação, que é uma filiação por adoção. É chamada também de filiação legal. É uma filiação também processual. É uma filiação onde o filho não nasce do sangue, ele não nasce da carne, ele não nasce dos cromossomos, ele não nasce do gameta, mas ele nasce do coração. O filho adotivo é um filho que é gerado nas entranhas do coração, da alma, da mente, dos sentimentos. O filho adotivo é o filho que nasce no coração. E aí nós temos um terceiro tipo de filiação, que é a chamada filiação socioafetiva. Essa filiação socioafetiva, ela não é uma filiação biológica, não é uma filiação genética, ela também não é uma filiação legal, processual, adotiva, do coração, mas é uma filiação fruto da convivência social. Você já percebeu que tem pessoas que convivem tanto na casa da outra pessoa que parece que ela se torna praticamente integrada àquela família? Isso é chamado de filiação socioafetiva. É quando o indivíduo vai convivendo no lar e ele vai sendo cuidado ali como se filho fosse. E essa relação vai se estreitando cada vez mais e de repente se tem ali um ambiente de socioafetividade, de amabilidade, de respeito. Alguns dos irmãos são filhos biológicos, outros irmãos são filhos adotivos, outros irmãos são filhos socioafetivos, não importa. Mas o que importa é que você tem alguém que você reconheça como seu pai e como a sua mãe. Você tem alguém. Pode ser que seja o seu pai biológico, sua mãe biológica, pode ser que seja seu pai adotivo, sua mãe adotiva, ou pode ser que não seja nem o pai biológico e nem o pai adotivo, mas seja alguém por quem você desenvolveu esse respeito, dada a relação socioafetiva. E aí pode ser um irmão mais velho, pode ser um tio, pode ser até um vizinho, mas é alguém que você tem ali como essa figura paterna, alguém de quem você recebe conselhos, orientações e segue os passos e tem como referência. Essa pessoa, ela recebe esse status, essa posição de paternidade. E qual deve então ser a nossa ação para com estes que nós colocamos no patamar de pais? Qual que deve ser a nossa conduta para com estes? A nossa conduta deve ser de honrar. Como é que nós vamos ter uma família bem-aventurada?
quando filhos honrarem os seus pais. E aqui eu estou falando a filhos. Não importa se você é um adolescente, não importa se você é uma criança, não importa se você é um jovem, não importa se você é casado, não importa se você já está na terceira idade. Se você ainda tem o seu pai e a sua mãe e pode conviver com eles, aí está essa responsabilidade também para você, de você tratar o pai e tratar a mãe em grande honra. Agora, como é que nós tratamos de forma prática, de forma experiencial, de forma empírica, de forma vivencial, como é que a gente trata os pais com honra? Em primeiro lugar, obedecendo às ordens, obedecendo os conselhos. Agora, não é para obedecer às ordens e os conselhos de forma indiscriminada, de forma irracional, de forma impensada, não. Os conselhos e as ordens precisam encontrar alguma razoabilidade, precisam encontrar alguma proporcionalidade e precisam encontrar alguma adequação. Mas se no conselho e se na ordem houver razão, houver proporção e houver adequação, o nosso papel é honrar os pais obedecendo-os, ou seja, recebendo a ordem, recebendo o conselho e cumprindo a ordem, cumprindo o conselho. Isto é honrar pai e mãe. Agora, honrar pai e mãe, em segundo lugar, não é só obedecer o conselho e a ordem. Em segundo lugar, honrar pai e mãe é cuidar do pai e da mãe. Porque enquanto nós somos crianças, até 12 anos, enquanto somos adolescentes, até 18 anos, enquanto somos jovens, até 30 anos, e depois, até casarmos, nós estamos morando na casa dos nossos pais, e parece que essa relação de pai e obediência, mãe e obediência, pai e conselho, mãe e conselho, parece que isso é mais harmônico. Mas depois que a gente toma a nossa própria vida, casa, vai construir a nossa própria família, a gente vai se distanciando do pai e da mãe, e vem a pergunta, ora, o que é então, depois que eu sou casado, pai da minha própria família, já que eu sou um indivíduo autônomo e independente, em que sentido então eu honro meu pai e minha mãe? Eu posso continuar honrando o pai e a mãe, cuidando deles. Agora não é uma honra em obediência à ordem e ao conselho, mas é uma honra em cuidado. Eu posso honrar o meu pai, e eu posso honrar a minha mãe, cuidando deles. E como é que eu cuido? O cuidado é prático, o cuidado não é filosofal, o cuidado não é abstrato, o cuidado não é um amontoado de elucubração, o cuidado é efetivo. Como é que eu dou efetividade, eficácia? Como é que eu dou materialidade, concretude ao cuidado? Provendo companhia. Os pais, geralmente, eles vão sofrendo no final da vida com a síndrome do ninho vazio. E somos nós que devemos preencher esse ninho. Mas você não voou? Voei, mas eu tenho sempre que retornar. Então aqui está a provisão de companhia. Um pai gosta de receber o filho, a mãe gosta de receber o filho. Não gosta só de receber a ligação, não gosta só de receber uma mensagem de WhatsApp. Gosta do tato, gosta do abraço, gosta do beijo, gosta do afago, gosta do carinho, gosta do cheiro, como diz o nordestino, gosta dessa proximidade. Então eu cuido provendo companhia. Mas eu não só cuido provendo companhia, eu cuido também provendo afeto. E esse afeto tem a ver com palavras elogiosas, com expressões de reconhecimento, tem a ver com percepções que eu tenho do bem que o outro me fez, ainda que ele me tenha feito algum mal, mas eu posso deixar esse mal para o campo da superação e posso olhar para o bem que me fez. E aquele bem que me fez vai ser o que eu vou exaltar, vai ser o que eu vou destacar, vai ser o que eu vou falar num ato e numa demonstração de afeto. O afeto, queridos irmãos, ele não pode ficar apenas no campo da racionalização, ele precisa ser prático. E ele é prático quando eu chego para minha mãe e eu teço palavras elogiosas. Quando eu teço palavras de reconhecimento, quando eu teço palavras de apreciação, aqui está o afeto sendo demonstrado. Agora eu não cuido apenas provendo companhia e afeto, eu cuido também provendo o sustento dentro daquilo que é necessário.
Eu gosto muito de um autor chamado Abraham Maslow, e o Maslow ele fala a respeito das necessidades primordiais do ser humano. Então ele diz que as necessidades humanas começam lá na base da pirâmide de Maslow com as necessidades fisiológicas, ou seja, o ser humano tem necessidade de alimentação, de água, de abrigo e de sono. São as necessidades mais elementares, basilares, essenciais. Estas necessidades precisam ser supridas. E quando é que elas são supridas? Quando cada filho toma o seu lugar e a sua posição e para de somente receber dos pais e retribui isso também num cuidado, retribui isso também numa sustentação, promovendo a alimentação, promovendo os cuidados básicos como água, energia, promovendo os cuidados básicos com o zelo com a casa dos pais e promovendo condições para que os pais durmam tranquilo. Eu esses dias recebi um casal de idosos que eu fiquei assim muito consternado com eles. Eles disseram que eles estão morando na frente na casa da frente, que é a casa deles, na casa da frente, os filhos moram no fundo, e o casalzinho de idosos mora na frente, os filhos moram no fundo, e quando chega sábado à noite ou domingo à noite, os filhos voltam da igreja, compram a pizza de calabresa bem acebolada e passam na porta dos velhinhos, o cheiro entra, mas a pizza não entra, e eles ficam muito consternados, né? Isto é no mínimo desumano, para não falar também anticristão, para não falar ainda algo pior do que isso. Isso é desumano, porque é dever nosso promover essas necessidades. Promover também a segunda necessidade que o Maslow fala, é a necessidade de segurança, que diz respeito a uma estabilidade financeira, a um emprego e à saúde. Às vezes você não consegue dar muito para o seu pai e para a sua mãe, mas se você for daqueles filhos que chega em casa e mesmo sem o pai pedir, mesmo sem a mãe pedir, vai lá na gaveta, sabe onde estão as contas, pega uma daquelas contas e paga lá e já diz, olha, essa daqui está paga, você já contribuiu. Às vezes diz, ele não me pediu nada. Claro, aqui há uma relação também de vergonha, às vezes há uma relação de distância, mas você tem que tomar a iniciativa, você que tem que tomar essa dianteira, você que tem que tomar essa posição, você tem que ser ativo nisso. Não precisa alguém te pedir, você pode enxergar a necessidade dentro da condição que Deus te deu, se deu, ir lá e cuidar, mesmo sem ninguém te pedir, porque Deus te deu essa sensibilidade e essa percepção também. Agora a necessidade, ela tem a ver também com amor, tem a ver com amizade, tem a ver com a conexão social. Essa conexão social quer dizer o seguinte, colocar os pais para interagirem. Os pais precisam de interagir. Vocês já repararam que quanto mais velho a gente vai ficando, mais em casa a gente vai ficando, sim ou não? E os filhos acham que o pai quer ficar em casa, a mãe quer ficar em casa. É claro que algum pai e alguma mãe, por causa de alguma limitação, queira, e em algum dia, mas não é sempre, porque o ser humano precisa da sociabilização, ele precisa da interação, ele precisa da inter-relação, ele precisa da reciprocidade. Nós crescemos enquanto estamos vivendo em comunidade, crescemos intelectualmente, crescemos espiritualmente, crescemos moralmente, crescemos fisicamente, crescemos em todos os aspectos, quando nós estamos vivendo na coletividade, e a gente precisa também promover estas relações e conexões sociais aos pais. Ainda o Maslow fala de uma quarta necessidade, que é da estima. É quando o ser humano, ele precisa de reconhecimento e de respeito. Eu acho muito bonito que lá nos Estados Unidos, quando entra, por exemplo, principalmente um militar, que ele é um veterano, pode estar tendo um jogo da NBA, eles param o jogo para aplaudir o veterano, principalmente militar. Pode estar tendo um jogo da NFL, que é aquele beisebol, né? Pode estar tendo um jogo, um jogo daquele ali, pode estar acontecendo, eles param para aplaudir. O que quer dizer isso? Quer dizer essa reverência, quer dizer essa estima. O idoso, ele gosta de ser ouvido, ele tem muita história para contar, e quanto mais a gente dá ouvido, mais ele vai lembrando de coisas, mais ele tem coisa para contar. Então é preciso ter esse exercício, não é verdade? De conexão, mas isso é muito bom. E o quinto e último lugar, o Maslow fala da necessidade de autorrealização.
Você já parou para conversar com os seus pais se ele ainda tem algum sonho que não realizou, que você poderia de repente ajudá-lo a realizar? Porque os pais vão mitigando a própria vida para ajudar os filhos a realizarem seus sonhos, sim ou não? Mas chega uma hora que os filhos estão realizados e agora é a hora de retribuir, de sentar com o pai, quem sabe no McDonald's, comendo uma casquinha, de preferência de chocolate, não mista, e dizendo assim: pai ou mãe, diz aí, o senhor tem algum sonho, a senhora tem algum sonho, e deixá-los falar, e eles vão falar, e você vai tentar trabalhar para que haja esta realização. Então, como é que a gente cuida? Aliás, como é que a gente honra? A gente honra, em primeiro lugar, obedecendo as ordens e os conselhos, mas nós honramos também quando nós cuidamos, quando nós zelamos e quando nós protegemos. Outra forma de honrar é levar o nome da família. Eu acho que eu já falei isso aqui para os irmãos, que é a respeito da pelargia. Pelargia é uma palavra grega que ela quer dizer o seguinte: é o voo da cegonha, né? É o voo da garça. A garça leva o filhotinho lá em cima e solta. Quando o filhotinho está para cair, ela vem embaixo e ela ampara. Nós também temos que amparar os nossos pais. Nós temos que amparar o pai e a mãe. Nós temos que cuidar deles. Nós temos que zelar deles. E aí eu queria mostrar 2 textos para os irmãos a respeito do exemplo que nós temos que ter em Jesus. Diga comigo assim: Jesus sempre cuidou dos negócios dos seus pais. Eu quero mostrar 2 textos. O primeiro texto é Mateus, capítulo de número 13, versículo 55. Abre aí, Mateus 13 e 55. Esse texto fala de Jesus cuidando dos negócios dos seus pais. Mateus 13 e 55. Por gentileza, esse texto diz assim: não é este o que, irmãos? O filho do carpinteiro, e não chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Esse texto aí, de Mateus 13,55, fala de Jesus cuidando dos negócios de José e Maria. José e Maria viviam de quê? Eles viviam da carpintaria, eles não viviam de loas, eles não viviam de Bolsa Família, eles não viviam da metalurgia, eles viviam do quê? Viviam da prática da marcenaria ou da carpintaria, ok? Eles viviam disso. Mas nesse texto aqui, quem é identificado como filho do carpinteiro, que recebe esse ofício, é o Senhor Jesus. Parece que Jesus aqui nessa altura, ele é o arrimo de família. Pode ser que nesse texto aqui, o José já tenha morrido, apesar de na Bíblia nós não termos o momento exato relatado do momento que José morre, mas nesse texto aqui, pode ser que José já tinha morrido. José já tinha morrido, mas Jesus, como o irmão mais velho, assumiu os negócios do pai, e com os negócios do pai cuidou da mãe, cuidou dos seus irmãos, porque ele toma a dianteira. Não é ele filho de José, não é ele filho de Maria, não são os seus irmãos, e não é ele o filho do carpinteiro, como se dissesse, não é ele que toca a carpintaria do pai, ou conduz o trabalho na carpintaria do pai. Era muito comum passar o ofício do pai para o filho, e Jesus então, ele recepciona e cuida dos negócios do pai. Eu acho muito interessante isso aqui. Ele cuida dos negócios dos pais, José e Maria. Mas Jesus não cuida só dos negócios dos pais, no sentido de José e Maria. Jesus cuida também dos negócios do pai, no sentido espiritual. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 49. Lucas 2 e 49. Esse texto vai mostrar Jesus cuidando dos negócios também. Diz assim: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém fazer o que, irmãos? Tratar dos negócios do meu pai? Que pai que ele está falando aí? É o José? Nesse texto aí? Não, nesse texto aí que ele está falando é o pai espiritual, é Deus, sim ou não? O pai da Trindade, o pai
É isso que ele está falando. Quer dizer, em Mateus 13, ele cuida dos pais biológicos, terrenos, horizontais, mas em Lucas ele cuida do Pai Celestial. Jesus está sempre cuidando do Pai. E quando a gente cuida do Pai, quando a gente honra o Pai e honra a mãe, nós somos beneficiados. Você pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, para nós vermos aqui 3 bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que honram pai e mãe. Por gentileza, Efésios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E para quê? Por que você deve honrar? Ou quais os benefícios de honrar? Em primeiro lugar, para que te vá bem, ou seja, para que você seja bem sucedido na vida. Deus quer te prosperar, Deus vai te prosperar. Cuida do teu pai, cuida da tua mãe. Se nós cumprirmos bem os nossos papéis enquanto filhos, nós teremos famílias benditas, porque o texto fala assim, que você vai bem. Eu gosto muito de comparar esse texto aqui, uma pessoa que vai bem na vida, né, com aquele texto lá. Eu acho que eu já contei para os irmãos também, que é aquele texto de Êxodo, que quando Israel está fugindo de Faraó, o texto fala que os carros de Faraó eram muito mais potentes que os carros de Israel. Os soldados de Faraó muito melhores preparados do que os homens de Israel. Os cavalos de Faraó muito mais robustos do que toda a cria, né? Toda a fauna que Israel conduzia. Mas, mesmo assim, o texto diz que no meio da caminhada, o exército de Faraó nunca conseguiu se aproximar de Israel. Israel composto de senhoras e senhores, de mulheres grávidas, de crianças, de pessoas com limitações. O exército de Faraó, robusto e preparado, nunca conseguiu alcançar. O que tinha entre o exército galopante de Faraó e o povo debilitado de Israel? Havia uma parede que era uma proteção de Deus. Enquanto que o exército de Faraó, ele fracassava, porque o texto lá fala que os carros quebravam, as pedras destruíam os carros, as pedras do caminho, os carros afundavam na areia. O texto fala que os soldados caíam, os cavalos tinham as patas quebradas. Israel ia no pasto do gado, mas ia caminhando triunfante para a glória do Senhor. Você quer ir, aleluias, bem na sua vida? Cumpre a palavra de Deus. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, Deus se encarrega de endireitar o nosso caminho. Deus se encarrega de ir à nossa frente e de prosperar-nos. O texto aqui fala para que você vá bem. Agora, não vá bem apenas, e para que você viva muito tempo sobre a terra. Quando você honra pai e mãe, você recebe a bênção de ter o caminho, aleluias, aplanado pelo Senhor, e recebe a bênção de ter a longevidade. Deus quer que você viva muito. Deus quer que você seja longevo igual o pastor Rael, assim, 89 anos, não é brincadeira não é verdade? Longevo igual o senhorzinho que é o terror do INSS, 123 anos, não é verdade? Deus quer que você seja longevo, em nome do Senhor Jesus. E essa longevidade na Bíblia, ela está condicionada a honrar pai e honrar mãe, em nome de Jesus. Os irmãos aceitam essa palavra? Então agora eu quero fazer um negócio com vocês. Eu vou dar 2 minutos para você conversar com o irmão do lado a respeito desse primeiro ponto aqui. É preciso agirmos bem enquanto filhos. Fala com o seu irmão sobre esse assunto aí. Os irmãos aí também, fiquem à vontade. O que significa honrar os pais, cuidar dos pais, zelar? Você anda visitando seu pai, sua mãe, ou só anda no WhatsApp, só curtindo as fotos no Facebook?
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como é que a família é organizada? Vamos retomando. A família é organizada e é bem-aventurada quando nós cumprimos bem o nosso papel de filhos. Amém, irmãos? Aqui só tem bons filhos. Em nome do Senhor Jesus. E se houver algum tipo de desencontro entre o que deve ser e o que está sendo, a palavra de Deus fará os ajustes necessários. Em nome de Jesus. Agora, nós não apenas devemos agir bem enquanto filhos, nós também devemos agir bem enquanto cônjuges. Enquanto cônjuges, devemos agir bem. E é claro que eu quero ler com os irmãos um texto que está aqui em Efésios, capítulo de número 5, por gentileza abram aí, versículo 22 em diante, que diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Agora vejam só que a coisa vira. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora o versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então o texto fala que uma coisa é agirmos bem enquanto filhos, honrando os pais. Outra coisa é agirmos bem enquanto cônjuges. E aqui cada cônjuge precisa cumprir com as suas responsabilidades. E quais são estas responsabilidades? A primeira delas é amar e respeitar. É muito interessante, porque não dá para o casamento se sustentar sem o amor. E qual é o perfil do amor que sustenta o casamento? Bom, a língua grega nos oferece 4 tipos de amores, e esses 4 tipos de amores devem ser desenvolvidos por ambos os cônjuges, de forma recíproca, de forma em contrapartida. Primeiro tipo de amor é o amor filéu. Que amor é esse, o amor filéu? O amor básico, o amor comum. Então a mulher deve amar o homem com o amor filéu. O amor filéu tem a ver com o amor da amizade, tem a ver com o amor da koinonia, tem a ver com o amor da fraternidade. A Revolução Francesa, ela tinha um tripé: igualité, liberté e fraternité. Igualdade, liberdade e fraternidade. E essa fraternidade é o amor filéu. É aquilo que a gente sente pelas pessoas na rua. É esse carinho, essa solidariedade, essa empatia, essa sensibilidade humana que faz nos consternar-nos com as coisas e com as pessoas ao redor. A mulher deve ter esse amor pelo homem, o homem pela mulher. Agora, não pode amar apenas nesse aspecto mais superficial, deve aprofundar um pouco esse amor. E aí a própria Bíblia e a língua grega vai trazer uma expressão que é o amor não mais filéu, que é o amor mais simples, fraternal, mas um amor um pouco mais aprofundado, que é o amor astorges. E o amor astorges
é o amor parental, é o amor de vínculos de parentalidade, de vínculos de família. Esse amor, ele não surge apenas pela relação humana em si, mas ele surge pela relação familiar, pela relação parental. A gente diz assim, isso daí é coisa de sangue. Quando dizemos isso daí é coisa de sangue, é porque, de algum modo, por questões sanguíneas, por questões parentais, aquelas pessoas estão vinculadas. É o amor astorges. Esse amor astorges também deve estar no casamento, porque o casamento ele começa com a amizade, depois ele vai tomando ares de parentalidade. Aí já é apresentado como noivo, como noiva, e depois vai lá e contrata através da certidão de casamento, e depois a certidão de casamento vira parente. E aqui nessa relação parental nós temos o amor astorges. Mas deve haver ainda um aprofundamento nesse relacionamento e nesse amor. Os cônjuges devem se amar também com o amor eros, que é um amor também bíblico e que é um amor também grego. O amor eros. E que amor é esse, o eros? É o amor erótico. E esse amor erótico, ele tem um lado que pode ser usado no sentido negativo, que é quando o amor erótico é usado para a promiscuidade, para a prostituição, para a lascívia, para as concupiscências ou para as imoralidades sexuais. Não é nesse sentido, mas é no sentido de paixão, de um cônjuge desejar o outro, de um cônjuge querer o outro, de um cônjuge desenvolver intimidade com o outro, de um cônjuge cumprir a vontade do outro. E quando eu digo é a vontade do outro, estou falando exatamente nesse campo da sexualidade. E aí nós pensamos então, qual é a finalidade do sexo no casamento? Primeira finalidade é a procriação. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Como é que faz isso? Adão perguntou para Elohim, e Elohim lhe respondeu dizendo: você faz isso mantendo relações íntimas com a Eva. E aqui está um sentido, uma finalidade, um objetivo, um escopo do sexo, que é a perpetuação da espécie humana, a manutenção da sustentabilidade do homem na terra. O homem é mantido na terra pela atividade sexual, através desta atividade que Deus abençoou para dentro do matrimônio. Mas o sexo não tem apenas esse propósito de procriação, de reprodução, de perpetuação da espécie. Bíblica e teologicamente falando, o sexo também tem como finalidade a recreação, que é a ideia de liberação dos enzimas de prazer, serotonina, noradrenalina, dopamina, todo tipo de enzima de satisfação é o playground, é a brincadeira. Digamos que um casal sadio tenha uma relação íntima por semana durante um ano, eles terão 52 relações íntimas. Quantas vezes essa mulher poderá engravidar, ou esse homem poderá gerar filho no ano? Só uma vez. Quer dizer que uma vez poderá até ser gerado um filho, 51 outras vezes serão realizadas apenas para recreação, para a liberação das enzimas do prazer, para que você tenha satisfação e para que você tenha contentamento. O livro de Cantares de Salomão, ele mostra uma relação íntima entre um casal, onde ali está descrito a parte da intimidade exatamente para fins recreativos. Agora, isso dentro do matrimônio. Agora, o sexo na Bíblia, ele não é apenas para a procriação e recreação, ele também é para a profilaxia. O que é a profilaxia? É exatamente a prevenção. Quando você tem a relação íntima dentro do matrimônio, quando os cônjuges se atendem mutuamente nesta área,
ali você tem uma profilaxia, você tem uma prevenção, você tem ali uma preservação, você tem ali uma cautela, você tem ali uma prudência, você tem ali um cuidado. Primeiro, uma profilaxia quanto às DSTs. Quando a pessoa fica tendo um monte de companheiros e um monte de companheiras, relações íntimas com qualquer pessoa, ela se torna muito mais vulnerável, muito mais acessível às doenças sexualmente transmissíveis. E isso é um problema. Mas quando ela vive dentro da segurança do matrimônio, a sua intimidade, ela tem ali naquela interação uma proteção, a proteção das DSTs. Agora, não apenas se protege das DSTs. DSTs são as doenças sexualmente transmissíveis, que parecem ter sido erradicadas, mas elas não foram erradicadas. E ainda hoje, uma pessoa soropositiva, ela tem que tomar um coquetel de medicamentos violentíssimo e compromete toda a vida social dela. É muito difícil. Por isso essas vulnerabilidades precisam ser evitadas exatamente com a manutenção da intimidade dentro do casamento. Agora tem uma outra questão. Não é apenas preventivo no sentido da DST, mas é preventivo também no sentido social. Quando o indivíduo fica tendo relações extraconjugais, ele fica se colocando numa situação de vulnerabilidade social. E uma das vulnerabilidades é gerar filhos fora do casamento. E se gerar filhos fora do casamento, isso vai gerar problemas sociais. Porque ou esse filho vai conviver sem a presença da mãe, ou ele vai conviver sem a presença do pai. E aqui nós temos uma quebra no padrão cívico, no padrão social e no padrão de ideal. Aqui nós temos uma quebra. Então aqui é um problema, que é o problema social. Mas esse problema social, ele ainda se agrava um pouco mais, porque ele pode se tornar um problema financeiro. E quanto ao problema financeiro, ele vai sendo ali envolvido com a questão de pagar pensão. E isso vira um processo, geralmente são dois processos, um processo de fixação de alimentos, que fixa a pensão, e o outro processo de execução de alimentos, que é cobrar a pensão. E no processo de cobrança de pensão, geralmente você pode pedir, por causa das 3 primeiras dívidas ali, ou meses não pagos ali, a prisão. E aí o indivíduo é preso por causa disso. E isso gera um problema financeiro tremendo. Além disso, quando a relação íntima é feita dentro do casamento, ali ela está blindada. Ela está blindada das DSTs, das questões de problemas sociais e também das questões financeiras. Mas está blindada também de problemas espirituais. Quem que tem uma vida sexual irregular que consegue ter estabilidade na vida espiritual? Ninguém. A vida sexual está relacionada à vida espiritual. Na medida em que, se você estiver bem, vivendo esse meio de graça, vivendo essa beatitude de Deus e essa virtude de Deus no estrito relacionamento do casamento, você está com a vida espiritual harmônica, em paz. Agora, quando a quebra disso daqui, seja para uma relação sexual pré-nupcial, ou seja para uma relação sexual nupcial, quer dizer, extraconjugal, então o que acontece com a vida espiritual que estava estável? A vida espiritual entra numa gangorra, a vida espiritual entra numa oscilação. Agora, quando você tem problemas ainda nisso daí, você não tem problemas apenas de ordens envolvendo as doenças sexualmente transmissíveis, os problemas sociais, os problemas financeiros e os problemas espirituais. Você também tem um problema que é um problema ministerial. E por que tem um problema ministerial? Porque a igreja, ela trabalha olhando para seres humanos que são paradigmas, seres humanos que são referência. Não é que a igreja não seja um lugar de pecadores, a igreja é um ambiente de pecadores, salvos pela graça. Mas a igreja, ela olha para a liderança e ela busca na liderança o referencial espiritual, o referencial moral, o referencial familiar, o referencial conjugal, o referencial como cidadão. O referencial está no púlpito, está na liderança. E quando você que é líder, ou você que exerce ministério, ou que é aspirante ao ministério, se envolve
em algum tipo de problema de ordem sexual e na sua intimidade, e você não consegue vencer isso, você entra não só na gangorra espiritual, mas também na gangorra ministerial. Você não consegue atuar ministerialmente. Como é que os irmãos vão me dar o púlpito sabendo se eu tenho uma vida irregular? Como é que os irmãos vão ouvir um pastor sabendo que esse pastor tem uma vida irregular? Diga para mim. Isso é uma questão muito lógica, é uma questão esperada. Não é que a igreja é má, não é que a igreja é injusta, não é que a igreja não é graciosa, não. É que a igreja precisa ter homens e mulheres que digam como Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Se esforcem para seguir o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Se ser semelhante a Cristo é um desafio muito grande e inatingível, sejam mais ou menos parecidos comigo e vocês estarão parecidos com Cristo. E aqui está uma defesa muito importante que nós devemos fazer e um zelo muito importante que devemos fazer da nossa sexualidade. Quando nós pensamos no amor eros, nós estamos pensando nesse amor recreativo. Nós estamos pensando nesse amor, aleluias, que tem a ver com a intimidade. Agora o cônjuge não pode viver apenas o amor filéu da amizade, o amor astorge da parentalidade, o amor eros da intimidade. Os cônjuges também precisam viver o amor ágape. E o amor ágape é o amor semelhante ao amor de Cristo. É o amor de dar a vida pelo outro. É o amor que nos faz servir o outro. Servir com o nosso dinheiro, servir com o nosso tempo, servir com a nossa paciência e servir com os nossos serviços mesmo. Quando a mulher faz a comida para o homem e o homem lava a louça depois de tirar a mesa, aqui está o amor ágape. Quando a mulher lava a roupa e o homem passa a roupa dele, a camisa dele, e passa também o vestido dela, aqui está o amor ágape. Quando o homem, aleluia, glória a Deus, né? Quando o homem faz ali uma surpresa para a mulher dando um presente, aqui está, nesse momento, o amor ágape. O Gary Chapman, eu acho que eu já citei para os irmãos em outro momento, ele fala das 5 linguagens do amor. E o Gary Chapman fala da linguagem do amor inicial, que é a linguagem relacionada ao quê? Aos elogios. Tem gente que só se sente amado se for elogiada. Tem que elogiar. Puxa, mas você está muito bonita. Você está um gato hoje, né? Essa troca de elogios é uma coisa muito boa. O Gary Chapman fala, essa é uma linguagem de amor. Tem mulher que cobra o marido porque o marido não tece nenhuma palavra elogiosa. E tem marido que cobra a mulher porque ela só consegue enxergar defeitos, não dá uma palavra de elogio. É claro que a mulher é muito mais auditiva e o homem é muito mais visual, mas ambos carecem de estima e ambos carecem de reconhecimento. E o elogio vem exatamente para tratar o reconhecimento e também a estima. Então é bom elogiar. Você já elogiou hoje o seu cônjuge? Você já disse alguma palavra de apreciação, de reconhecimento, de admiração? Por exemplo, a Sara chamava o Abraão de meu senhor. Você já chamou, mulher, o seu marido hoje de meu senhor? Não é verdade? Em João fala que a mulher, ela é a senhora eleita, comparando com a igreja. Você já chamou, marido, a sua mulher hoje de senhora eleita, né? Entre muitas mulheres, milhares e milhares de mulheres, somente ela foi a eleita. Que maravilha, né? Muito bom. Então, Gary Chapman fala do elogio. Agora, não só o amor é visto no elogio, o amor também é visto no presente. Gary Chapman fala do presente. Dar, sei lá, um iPhone 14, 15, 16, é de Deus, é uma forma boa de mostrar amor, não é verdade? Entregar o cartão assim,
uma tarde de loucura, 2 horas solta no shopping para gastar com o que quiser. Aí é uma liberdade maravilhosa. O Gary Chapman fala desse presente, e esse presente pode ser sim um iPhone, pode ser sim um carro, uma moto, pode ser sim uma viagem, pode ser sim uma roupa nova, pode ser um relógio, pode ser um par de alianças, pode ser um anel bonito, pode ser um sapato, uma bíblia de estudo, um livro legal, não é verdade? Pode ser alguma coisa interessante, uma camiseta, uma camisa boa, pode ser, mas também pode ser algo muito singelo, que você sabe que vai tocar o coração do outro. Porque nessa questão de dar o presente não é certo porque ele vale mais. O presente é certo porque ele toca mais profundamente. Eu tenho uma irmã, amiga, o pastor Rael conhece, que ela disse o seguinte: ela sempre cuidou da irmã dela, e a irmã dela muito carente, uma vida difícil, tal, muita dificuldade financeira. E aí essa irmã, que é melhor financeiramente, ficou grávida, o menininho nasceu. Quando o bebê nasceu, a família veio visitar, e essa irmã pobre veio visitar também. E aí, o que aconteceu? Todo mundo fez a fila ali indiana para entregar um presentinho, dar um beijo nela, né? Estava ali convalescente, no resguardo, ali e tal, e vendo a criança, não sei o que. Aí ela chegou para entregar o presente, e ela não veio com um pacote bonito nem nada. Ela veio com a mão fechada assim, ó, igual eu fechei esse lenço aqui. Aí ela veio com a mão fechada, foi e colocou na mão da irmã, deu um beijo na irmã, deu um beijo no sobrinho, colocou na mão da irmã e soltou, falou: olha, eu tinha esse ursinho aqui há muito tempo, e eu lavei esse ursinho e eu trouxe para ele. É um presente muito singelo, você sabe que eu não tenho dinheiro para comprar um presente mais significativo, mas receba aí, por favor. Aí ela recebeu o presente, chorou bastante, abraçou a irmã, tudo bem. Aí quando essa irmã, que melhor financeiramente, me contou, o rapaz já estava com 20 anos morando na Alemanha. Ela falou assim: o único presente que ele guarda até hoje é o ursinho da tia. Ele está morando na Alemanha, e lá na Alemanha ele tem um chaveiro e o ursinho está grudado lá, que é o vínculo com a família. Presente é presente, e o presente não vale pelo valor monetário, o presente vale pelo efeito e por quanto ele toca. Então nós podemos dar bons presentes entre os cônjuges, bons presentes. O que é um bom presente para mim pode não ser um bom presente para você, e o que é um bom presente para você pode não ser um bom presente para mim. Esses dias eu estava com um casal de amigos, e a esposa estava muito eufórica e feliz, dizendo: ai, ele me deu um presente maravilhoso. Eu disse: qual foi o presente? Ela disse: eu ir a Macapá. Ele comprou a passagem de avião para eu ir a Macapá visitar minha mãezinha lá. Acabou. É um presente. Entende o que eu estou dizendo? Então o presente não vale pela quantia que se gasta, que se investe, mas vale pelo quanto ele toca e o quanto ele faz sentido para o outro. Amém, queridos irmãos? Então o Gary Chapman fala de um amor que é demonstrado em presentes. O Gary Chapman fala também de um amor que é demonstrado no tempo, um tempo de qualidade. Os irmãos acham que tempo de qualidade e conversar com o cônjuge enquanto ele está mexendo no celular é um tempo de qualidade? Isso aí combina, sim ou não? O cônjuge está conversando com você e você está lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, sabe lá Deus onde você está mergulhando, viajando, você está lá andando, sabe lá Deus onde você está, né? Então aqui nós estamos falando de um tempo de qualidade mesmo, e o tempo de qualidade indica o que? Indica a atenção, certo? Quando você tem um tempo de qualidade, você dá atenção. Um tempo de qualidade indica aqui exclusividade. Quando você tem um tempo de qualidade, você dá exclusividade. Tudo aquilo que é importante é exclusivo. Por exemplo, quando você vai receber a visita do médico, que você está internado, que o médico vem dar o boletim médico, você geralmente concentra toda a sua atenção, sim ou não? E você dá toda a exclusividade àquela fala, não é assim? Porque aquilo é muito importante para você.
Então também da mesma forma, quando há um casamento, o diálogo no casamento, há a necessidade desse tempo de qualidade. Eu tenho um jovem lá na igreja que ele chegou para mim recentemente e disse assim: pastor, a minha esposa ficou grávida agora e ela pediu para mim um tempo de qualidade. O que significa isso? Aí eu falei: bom, é o seguinte, ela está pedindo para vocês fazerem uma viagem e vocês passarem pelo menos um final de semana juntos, assim, em algum lugar. Eles são casadinhos, ela está grávida agora. Aí ele disse assim: então eu vou falar com meu pai, com a minha mãe e com os meus irmãos para a gente ir para a praia. Aí eu disse: não é isso que ela está querendo. Ela está querendo um tempo de qualidade. E um tempo de qualidade envolve o quê? Exclusividade. E agora nesse final de semana eles estão lá no interior. Aí ele mandou para mim uma mensagem assim, falou: ô pastor Henrique, agora eu estou tendo um tempo de qualidade aqui. Eu falei: é isso aí, vira, aproveita. Deixa Deus te usar aí. Deixa Deus. É tempo de qualidade. O tempo de qualidade tem a ver com atenção e tem a ver com exclusividade. Depois o Gary Chapman fala a respeito do amor sendo demonstrado através do sacrifício. Sacrifício. Você deve fazer sacrifícios em favor da família e em favor do cônjuge. E os sacrifícios são muito difíceis. São às vezes doídos. São muito terríveis. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque você está investindo no seu casamento e você está investindo na sua família. Amém, irmãos? Então, como é que a gente tem uma família bem-aventurada? São filhos agindo em honra para com os seus pais, e são cônjuges agindo com amor recíproco, um amor filéu, o amor astorges, o amor eros, mas também o amor ágape, que nos leva a cuidar um do outro. Amém? Eu vou te dar 2 minutos para você conversar com o seu irmão aí, sobre essa questão da responsabilidade dos cônjuges e do amor do cônjuge um para o outro. Fica à vontade. É para conversar mesmo. Não, agora não. Você está tímido de conversar com seu irmão? Conversa com ele, é para conversar mesmo. Obrigado, pastor. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus, aleluia. Agora é claro, o amor ágape faz também o cônjuge cuidar um do outro no aspecto financeiro e econômico, sim ou não? Sem dúvida, né? Faz cuidar da saúde do outro, sim ou não? Sem dúvida. Faz ter respeito pelo outro, sim ou não? Sem dúvida. Quando nós vamos fazer casamento, a gente faz lá os votos. Eu prometo amar, respeitar e ser fiel. Tem a ver também com a questão da fidelidade conjugal, sim ou não? Sem dúvida. Hoje em dia nós corremos o risco aí por causa dos acessos às redes sociais, sim ou não? Todos somos vulneráveis. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos criar mecanismos de proteções, barreiras de contenções. Quem está em pé, cuide para que não caia. Como é que você faz isso? Você precisa criar blindagens. Você precisa criar barreiras
Você precisa criar contenções, exatamente para que você não fique vulnerável. E aí, para nós terminarmos, como é que a gente tem uma família bem-aventurada? Nós agindo bem enquanto filhos, amém? Cuidando dos pais, os cônjuges cuidando um do outro, amém? Marido cuida da mulher e a mulher cuida do marido. Ama no amor filéu, ama no amor astorges, ama no amor eros, ama no amor ágape, ama de uma forma elogiosa, ama numa forma de dar presentes, ama numa forma de dar tempo de qualidade, de fazer sacrifício, de ser um sacerdote no lar, cuida no aspecto financeiro, da saúde, no respeito e na fidelidade. Agora, para nós termos uma família harmoniosa, não adianta só sermos bons filhos, bons cônjuges. Nós precisamos também agir bem enquanto pais. Quem é que é pai aqui? Levanta a mão. Recai sobre você, sobre nós. Levanta mais alta a sua mão. A responsabilidade de agir bem enquanto pai, enquanto mãe. Nós temos a responsabilidade da maternidade e da paternidade. Antes de eu falar aqui, deixa eu dizer só uma coisa dos pais. Deixa eu só dizer uma coisa. Qual deve ser a prioridade? O filho ou o cônjuge? O cônjuge, certo? Por quê? Porque nós temos entre a família e Deus quem? Entre a família e Deus quem? Entre a família e Deus quem? Você tem dois caminhos, a família e Deus. Entre a família e Deus quem? Deus, certo ou não? Entre a família e Deus, a prioridade é Deus. Entre o mundo, os amigos e a sociedade e a família, quem? A família. Agora, na família, entre o cônjuge e os filhos, o cônjuge. Você começa com o cônjuge. E os filhos são criados para ir embora. Eles vão embora, eles vão escrever a própria história deles. Eles vão construir suas próprias vidas. Então o casal começa sozinho, tem ali 20 anos com a presença dos filhos, depois o casal volta a estar sozinho. Se você não alimentar a sua relação conjugal, enquanto os filhos estiverem em casa, dando prioridade ao cônjuge, mais do que ao filho e do que à filha, você, quando os filhos forem embora, você será estranho ao seu cônjuge, porque você viveu para o filho e esqueceu o cônjuge. Agora vocês precisam retomar esse relacionamento, mas faz tanto tempo que vocês não conversam as coisas de forma tão, vocês vão ter que reaprender a viver como cônjuge. E aí tem uma barreira, porque pode ser que vocês mudaram tanto na caminhada, que esse vínculo aí já não se mantém se não tiver o liame, o nexo, que é o filho. Tem muito casal que é sustentado por causa dos filhos, sim ou não? Não tem mais relacionamento entre o casal. Aí quando os filhos são tirados, o que acontece? O casal se separa, porque o casal não alimentou a relação. Ele sustentava a relação em torno do filho. Não, nós somos iluminados pela palavra. Nós somos crescidos à luz do Evangelho. E na luz do Evangelho nós aprendemos o quê? Que entre Deus e a família, Deus. Entre a família e a sociedade e os amigos, a família. E na família, entre o cônjuge e os filhos, o cônjuge. Agora, entre os filhos e os amigos, os filhos. Amém, irmãos? Isso significa abandonar os filhos? Eu cuido do meu casamento, e meu filho não. Quanto mais sólido, quanto mais solidificado, fortalecido for a relação conjugal, maior vai ser a responsabilidade para com os filhos e o cuidado para com os filhos. No final das contas, os filhos querem os pais unidos ou separados? Unidos, não é verdade? Então, nós temos que ter essa prioridade. Agora, enquanto pais, eu quero ler com os irmãos Efésios novamente. Por favor, pega a sua Bíblia aí e abra, nós já estamos concluindo a pregação. Efésios, capítulo de número 6, eu quero ler o versículo 4. Diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, quais são as obrigações dos pais para com os filhos? Em primeiro lugar, os pais têm o dever de ensinar os caminhos de Deus aos filhos. Nós temos que transmitir a fé.
É isso que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje vos ordeno estarão no vosso coração, e você as transferirá aos teus filhos, e delas falará aos seus filhos em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Veja que é interessante que o Senhor fala assim para os pais: transmita aos filhos os caminhos de Deus. A minha mãe, por exemplo, ela não foi uma mulher que trabalhou fora de casa, então ela não trouxe para nós o exemplo profissional no aspecto de trabalhar com carteira registrada, etc. Ela não teve essa experiência, né? Então nós não herdamos dela isso, nós herdamos isso do nosso pai. Mas o que a minha mãe, a nossa mãe trouxe para nós? No caso ali, a minha mãe com os meus irmãos, né? Ela trouxe para nós a fé. Ela nos ensinou a fé. O meu pai era um homem fora da igreja, um homem que não era evangélico, um homem que tomava umas canjibrinas. Se dependesse dele, nós seríamos bons profissionais, mas também tomando uma canjibrininha aqui e acolá. Mas e a minha mãe? A minha mãe disse: não, vocês podem até ser bons profissionais, mas vocês precisam ser filhos de Deus. E ela inseriu em nós o evangelho, e inseriu-nos no evangelho, transmitindo-nos a fé. Valeu a pena? Valeu. Ela hoje é mãe de 4 pastores, para a glória do Senhor. Então qual é o nosso dever para com os nossos filhos? Transmitir-lhes a fé. Paulo elogia Timóteo quando ele fala assim: a fé que você tem é uma fé não fingida, e primeiro essa fé esteve na sua mãe Eunice, mas antes ela esteve na sua avó Lloyd. Na avó Lloyd transferiu para Eunice, a Eunice transferiu para o Timóteo, e Paulo percebeu. Então qual é a obrigação do pai e da mãe? Transmitir para os filhos os caminhos de Deus. Como é que a gente faz isso? Falando. Como é que a gente faz isso? Exemplificando. Como é que a gente faz isso? Trazendo os filhos para a igreja e abençoando os nossos filhos. Pode ser que você não deixe R$1 para o seu filho, pode ser que você não deixe uma casa, um carro, mas se você deixar a fé, você deixará a maior das riquezas. Eu gosto muito, pastor Wilson, de pensar naquela conversa que o Abraão tem com o Isaac. O Abraão tem uma conversa com o Isaac, e ele diz para o Isaac assim: o Abraão era muito rico, e o Abraão fala para o Isaac: eu estou deixando a minha fortuna para você, e tem o rol da fortuna do Abraão, é uma coisa assim incontável. O Isaac vai chamar o Jacó e vai transferir para o Jacó alguma riqueza, alguma propriedade, algum tipo de bem. Agora, o Jacó, ele vai morrer aonde? Vocês lembram? O Jacó vai morrer no Egito. O Jacó vai morrer como exilado no Egito, vivendo de favor na terra de Gósen, num período que há o que na terra? Fome. O Jacó vai morrer nessa situação. O Jacó não tem fortuna para transferir aos seus filhos. O Abraão transferiu camelos, o Isaac transferiu camelos, o Labão transferiu camelos, mas e o Jacó? Ele não tem camelos para transferir. Então o que ele faz? Ele chama os seus filhos, manda cada um deles se ajoelhar diante dele, e ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas uma coisa eu tenho a bênção de Deus nas minhas mãos, eu vou abençoar vocês. É engraçado, o que se deu dos camelos, o que aconteceu com os camelos que o Isaac herdou do Abraão? Sumiram. O que aconteceu com as benesses que o Labão deu para Raquel e Lia, e que o Isaac fez chegar no Jacó de alguma forma? O que aconteceu com aquelas ovelhas, aqueles gados, não sei o que? O que aconteceu? Ninguém sabe. Agora, quando o Jacó colocou a mão sobre a cabeça de Judá e disse assim: Judá será como um leão e como um filho do leão, o cetro não se apartará da sua casa. Até hoje, Jesus, o leão da tribo de Judá, continua com o cetro na mão, governando e comandando para a glória do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão, você que é pai. Há uma bênção de Deus nessa mão. Você que é pai, você que é mãe, levante a mão. Há uma bênção de Deus nessas mãos aí. Aleluia, você coloque as mãos sobre os seus filhos e abençoe os seus filhos. E talvez você diga assim: eu não vou deixar um carro, eu não vou deixar um terreno, eu não vou deixar uma conta gorda no banco para você, mas eu vou deixar a bênção de Deus, a um Deus dos céus. Ele vai cuidar de você, Ele vai zelar pela tua vida, e você vai ver a bênção de Deus na sua descendência. Você vai ver a bênção de Deus na sua descendência. Os pais têm que transferir Deus para os filhos. Os pais têm que disciplinar com amor e com correção. Em Provérbios 13:24 diz: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que ama a seu tempo castiga. A seu tempo castiga. Então aqui está falando que nós temos que disciplinar. O Isami Itiba tem um livro chamado Quem Ama Educa. Eu acho muito bacana esse livro dele. Quem ama, educa. A maior prova de amor que eu posso ter por você é não te corrigir. A maior prova de desdém que eu tenho por você é não te corrigir. Alguém fala assim: ah, ele é legal, ele nem me corrigiu. Ele não é legal. Ele não gosta de você. Porque o que mostra que amamos é quando corrigimos. Quem ama, educa. O escritor aos Hebreus diz assim: é isso que prova que somos filhos de Deus. Tá bom, o que prova que somos filhos de Deus? Que ao bastardo Deus não corrige, mas ao filho, esse Deus corrige. O que mostra que somos filhos? É porque Deus nos corrige, Deus nos disciplina. O Martinho Lutero disse assim: eu prefiro muito mais a correção dos meus amigos do que a lisonja dos meus inimigos. Quem só dá tapinha nas costas, só diz que está tudo bem, que a gente não precisa evoluir, não precisa melhorar, não precisa se aperfeiçoar, não é amigo. Amigo mesmo te cobra, amigo mesmo te confronta. Pais e mães responsáveis são pais e mães que colocam limites para os filhos, disciplinam os filhos, orientam os filhos e às vezes até corrigem os filhos. Nós temos no Brasil uma lei de 2010 que é a chamada Lei da Sacha. A Sacha é a filha da Xuxa, que é a lei da não palmada. Não palmada, não palmada. E ninguém pode hoje em dia, pela lei, dar uma palmada nos filhos. Aqui o texto bíblico fala que quem retém a vara prejudica o filho, mas quem corrige a seu tempo mostra que ama. Então aqui nós temos um confronto entre o texto legal e o texto bíblico. E aí a igreja vai ter que tomar uma decisão. Se ela vai decidir pela correção, bíblica, ou se ela vai decidir pela lei humana do mundo aí. Vai ter que decidir. Bom, uma forma de decidir é que você pode criar meios alternativos de disciplinar. A conversa é um meio alternativo, sim ou não? Conversa então, é um meio alternativo. O outro meio alternativo é o cantinho do pensamento. Já viram lá o cantinho do pensamento? Você vai ficar sentado aqui meia horinha. Por quê? Para você não sei o quê, É o cantinho do pensamento. Existem outros meios alternativos de correção. O que o ser humano não pode ficar é sem a disciplina. Amém, irmãos? Hoje não pode, tapinha não, Biblicamente pode, mas na lei não pode. Então eu vou ficar sem corrigir? Cria-se outros meios. Fala-se de outros meios. Você teria liberdade de usar cantinho de correção, restringir o filho do celular, restringir o filho. Aí tem irmão que faz errado. Olha, eu vou te punir e você vai ter que ficar aqui orando aqui 1 hora. O filho entende que oração é castigo. Aí quando ele pensa em oração, ele já bate em retirada da igreja. Ele chega na igreja e o pastor fala assim: vamos nos colocar de joelho em oração. Aí ele fala: não vou nada, meu. Passei a vida inteira ficando de joelho em oração. Chega aqui na igreja, o pastor, a primeira coisa que faz é mandar eu ficar de joelho em oração? Pô, nada, Não pode. Aí o irmão fala assim: se você não fizer, eu vou te levar para a igreja. Pronto, transformou vir para a igreja em disciplina, em correção. Vir para a igreja é prazer.
A gente tem prazer de estar aqui ou não tem prazer? Tem prazer de estar aqui, então não pode. Você tem que criar outros meios, conversar, né? Colocar lá no cantinho da reflexão, tirar alguma coisa, retardar algum presente ou alguma retribuição, fazer com que ele perceba o não e o efeito do não, utilizar algumas técnicas de psicologia, algumas técnicas da educação, algumas técnicas, né, da sociologia para educar, mas você precisa educar e disciplinar. É dever dos pais disciplinar com amor. Para terminarmos, é dever dos pais prover o sustento e o cuidado material. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8, e eu termino aqui, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, o que aconteceu com este? Negou a fé, e é pior do que o infiel. Então o pai deve transmitir a fé em Cristo, o pai deve disciplinar, a mãe deve disciplinar, mas deve também dar o sustento. E esse sustento indica educação, sim ou não? Garantir o máximo que você puder a educação dos filhos, o máximo, né? Eu louvo a Deus, irmãos, eu tenho 2 filhos, e nós fizemos lá, acho que eu já compartilhei com vocês aqui, das tripas um coração para mantê-los estudando, e nós pagávamos uma escola em Itapevi, não era muito cara, e também não era muito barata, era difícil. Nós pegamos empréstimos, nós vendemos carro para manter eles lá na escola. Não é fácil, mas valeu a pena. Quando a Moniquinha terminou o ensino médio, ela fez a prova, passou como bolsista na Unip. Hoje ela faz direito lá na Unip como bolsista, glória a Deus. Aí depois ela continuou estudando, fez a outra prova, passou, e hoje ela está aqui na Universidade Federal, aqui do lado, aqui na Universidade Federal aqui, fazendo contabilidade à noite. Ela faz direito de manhã, faz estágio à tarde e faz contabilidade à noite. Aí ela às vezes fala assim: pai, será que eu aguento? Eu falo: não sei, aguentou hoje, aguentou, vamos ver amanhã. Aí vai um dia a dia, até conseguir, vai conseguir em nome de Jesus. O Eduardo terminou o ensino médio, né? Ali na luta, não sei o que, fez a prova, obteve bolsa, está lá na faculdade fazendo o curso de direito dele, primeiro ano dele, primeiro semestre, também fazendo o curso de direito, bolsista. Vale a pena a gente investir. É custoso, sim ou não? Dá trabalho, sim ou não? Não é brincadeira não, mas a recompensa vem em nome do Senhor Jesus. Haverá frutos, toda a sua dedicação em favor dos seus filhos, haverá fruto. Em nome de Jesus haverá fruto, haverá fruto e haverá fruto, em nome do Senhor Jesus. Às vezes esse fruto é no campo educacional, às vezes é no campo profissional. Meu pai, por exemplo, teve 18 filhos. Dos 18, Deus levou 3, ficou com 15 vivos. Dos 15, 8 homens. Hoje eu sou advogado, mas o meu pai, ele formou 8 padeiros em casa. E se vocês quiserem que eu faça pão aqui, eu faço pão aqui. Eu amo fazer pão, é só a gente comprar a farinha ali, os negócios, eu faço aqui agora mesmo. Pizza para nós aqui, eu faço pizza aqui rapidinho aqui, ó. Aqui umas 30 pizzas aqui, alimenta todo mundo rapidinho. Só comprar os ingredientes a gente faz, quem sabe, né? Pastor, marcar uma noite da pizza aqui, hein? Trazer um forninho aí, eu faço pizza aqui com vocês, né? Só comprar os ingredientes ali, uma calabresa, uma cebolinha, puxa, vai ser coisa boa, né? Vamos marcar um negócio desse aí, tá certo? Meus irmãos todos, tem irmão meu que é contador, mas é padeiro. Quem que ensinou? O pai. Você não precisa entrar pelo campo do crime. Você tem uma profissão, e essa profissão você pode ganhar o seu pão. Se você quiser desviar o seu caminho, é um problema seu, mas que eu te dei uma profissão, eu te dei uma profissão. E é interessante, meu pai não era da igreja, mas tinha consciência de que tinha que dar uma profissão para o filho. Meu pai tomava umas canjibrinas, ele vivia nos botecos, mas ele tinha consciência que tinha que dar uma profissão para os filhos. Nós evangélicos precisamos crescer também. Se o indivíduo que não é crente, que toma umas canjibrinas, pensa assim, imagina nós, que fomos iluminados pelo evangelho, pela palavra de Deus, entende? Pela graça de Deus, nós temos que também dar para os nossos filhos alguma profissão. Agora é claro que às vezes você se frustra, igual o meu irmão, meu sobrinho falou para ele: não pai, preciso que vocês me ajudem a fazer um curso de radiologia. Aí meu irmão fez um sacrifício, ajudou ele a fazer o curso de radiologia.
Aí a mãe dele foi e falou: filho, quando você se formar, a primeira coisa que eu quero que você faça, porque ele dizia: não mãe, lá na escola técnica lá eles já me encaminham direto, e eu já vou estar trabalhando, tipo, eu terminei o curso hoje, mês que vem eu já tenho salário. Aí a mãe disse: então filho, primeiro salário você vai comprar um tanquinho para a mãe lavar roupa. Aí tá bom, aí foi lá, vendeu o tanquinho, pegou o dinheiro e investiu na escola dele. O menino fez o primeiro ano, o segundo ano. Quando ele foi para o terceiro ano, ele arrumou uma namorada. Casou. Quando ele terminou o curso, ele casou. Foi embora. Meu irmão e minha cunhada falam: o tanquinho não veio. Mas o menino está formado, sustentando a família. O menino está lá formado, sustentando a família. Fala para o seu irmão: sempre vale a pena. Sempre vale a pena.